Oi, tudo bem com vocês? Então, o assunto hoje vai ser um pouquinho chato, um pouquinho sério, sim. A gente vai ter que ter uma DR, a temida DR. E não é só para você, fic writer, é principalmente para você, fic reader. E acima do principalmente, é especialmente para você, fic reader, que gosta de criticar negativamente o trabalho dos outros. Que você só existe para isso, para ler e jogar aquela review que deixa o fic writer completamente para baixo. O vídeo de hoje é especialmente para você. Não necessariamente o fic reader que faz isso é só um fic reader, ele só gosta de ler. Também existem fic writers que fazem esse tipo de palhaçada, na minha opinião isso é uma palhaçada. Vão na fanfic que a sinopse parece interessante, aí termina que a fanfic não é exatamente o que eles queriam ler, e ao invés de fazer uma crítica construtiva e ainda assim positiva, tipo, gostei do seu estilo, mas você poderia fazer isso, isso e isso, tal. Não, ele simplesmente vai lá e comenta pra denegrir o trabalho, puta de um trabalho que o fic writer tem de trabalhar toda aquela temática, aquele plot para colocar dentro da série, do filme, do livro, para colocar dentro daquele universo que ele ama e ele sabe que tantas outras pessoas amam. Eu já comentei em alguns outros vídeos, provavelmente foi em quase todos, mas realmente eu não lembro quais foram, então se vocês puderem dar uma procurada, vou ser grata. Se não puderem, tudo bem, eu repito aqui. Eu já falei em alguns vídeos anteriores que a maioria das pessoas comenta de forma realmente legal, ela elogia o seu trabalho, é uma crítica construtiva, ela coloca os pontos a melhorar, ela aponta algum errinho, eu acho que você quis dizer aquilo, não aquilo outro, mas ainda assim ficou muito bonito. E aí você vai lá e conserta. No meu caso, quando apontam que eu errei em alguma coisinha, eu vou lá, conserto, menciono a pessoa que me corrigiu e agradeço. Eu faço isso tudo. Por quê? Porque a pessoa se deu ao trabalho de ver aquele erro e mostrar para mim, então nada mais justo do que eu corrigir e agradecer aquela pessoa. Mas dá muito trabalho, você tem que buscar o nick da pessoa que fez isso e blá, 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 blá. Para mim não é trabalho, para mim é uma satisfação. Isso quer dizer que a pessoa está prestando tanta atenção no trabalho que eu estou fazendo que ela quer que eu melhore. E isso para mim é um privilégio. Isso para mim é uma honra, a pessoa querer que um trabalho que já não está ruim melhore ainda mais. Porém, nem todo mundo é assim. Eu vou dar dois exemplos aqui de um comentário, uma review numa fanfic que foi extremamente positiva e construtiva, e outra que foi negativa e desnecessária, tá? Tem uma fanfic que eu gosto de ler, vira e mexe eu tô relendo a fanfic todinha de novo. O nome é Fever, ela é de NCIS Los Angeles. E não é febre de paixão, febre do calor do momento, febre de raiva, não. É literalmente febre mesmo, doença. E aí a pessoa quis abordar o tema da meningite bacteriana, que um dos personagens acabou pegando e tal, e a história girou em torno disso. Não é uma fanfic com muita ação. O primeiro capítulo dela, primeiro e segundo, na verdade, tem bastante ação, mas a partir do terceiro é realmente focando no personagem ficando doente, indo pro hospital, tendo que se tratar, e os companheiros sentindo culpa por ter tratado ele do jeito errado, e ficando ao lado dele, e apoiando nos momentos que ele tá mais enfraquecido. E a autora realmente cometeu uns errinhos bem bobinhos com relação ao desenvolvimento da doença e dos sintomas e das pessoas que ficam perto do paciente e tal. E existe uma fic reader que ela é enfermeira e ela resolveu comentar na área de reviews dessa fanfic, apontando os erros da autora, falando, não, olha, essa doença não é assim, a pessoa não pode ficar perto do paciente o tempo todo sem uma devida proteção, porque
uma doença extremamente contagiosa, pode se tornar uma epidemia se não tiver a devida vestimenta. Às vezes o paciente é até isolado para ninguém visitar, para só ter orientação médica mesmo. Mas ainda assim, em outros, numa outra review, que foi uma atrás da outra, na verdade, na seguinte ela postou: mas você acertou muito com relação ao que o paciente sente quando pega essa doença, o quão sozinho ele se sente, o quão desorientado ele, quando a febre chega a um nível insustentável, ele tem delírio, alucinação, do jeitinho que você descreveu mesmo. Alguns sofrem convulsão, do jeitinho exatamente que você descreveu. Então, em alguns pontos você errou, mas nesse dos sintomas, de como o paciente está se sentindo, você foi 100% correta, sua pesquisa foi correta. Isso é uma crítica construtiva. É você apontar os erros, mostrar como a pessoa pode acertar, apontar os acertos e elogiar por isso. Isso é uma crítica construtiva. Super apoio. Se você for fazer uma review com crítica, que seja assim, que seja igual essa moça que é especialista no assunto, mas ainda assim ela não deixou a arrogância falar, sabe? Ela foi delicada, foi compreensiva, foi quase uma professora. Gostei muito das reviews dela. Inclusive eu fiquei de mandar uma mensagem que nem é a minha fanfic na verdade, mas eu ia agradecer, porque me esclareceu muitas dúvidas com relação a essa doença aí. Parabéns, amiga, eu nem te conheço, mas que show de maturidade, meus parabéns. Isso é uma review do jeito certo. Tem que se fazer desse jeito. Se você for escrever uma review, que seja assim. Se você não se dá o trabalho de pelo menos escrever uma fanfic, você só quer ler, então faça desse jeito, igual essa moça. A gente vai ficar tão agradecido, nós que escrevemos, que nos damos ao trabalho de entregar para você um trabalho uma coisa que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor com relação àquele trabalho que a gente já acompanha há tantos anos. A gente vai ficar muito feliz quando você fizer isso, porque quer dizer que você está prestando atenção no que a gente está fazendo, que você está olhando aquilo com carinho. E a gente agradece por isso, tá? Agora eu vou falar da coisa totalmente desnecessária que merece a DR. Tem outra fanfic, que é de outra autora, que é de NCIS, o original. Que tem o Gibbs, o Dinoso, a Eds, e o nome é Birthday Mistakes, que é sobre o Dinoso fazendo uma proteção a duas testemunhas, uma esposa e uma filha de um oficial da Marinha. Elas acabam morrendo por uma mulher que está obcecada pelo oficial da Marinha, e aí o Dinoso se sente culpado, e é dia do aniversário dele e tal, mas mesmo não sendo culpa dele, e aí vai se desenvolvendo, vai se desenrolando a história, ele fica em perigo também e tal. E a menina, ela entra realmente no personagem, especialmente no personagem do Duck. Ele fala muito, ele tem muitas expressões, ele é escocês, ele é de origem escocesa. Ele tem muitas expressões como oh dear, oh my lord, Jethro. Ele costuma falar assim mesmo, tá? É completamente comum ele falar assim. E aí, a autora, que o nick dela no fanfiction.net é My Whole Life is a Thunder. É esse o nick dela no fanfiction.net. Ela colocou isso, ela entrou realmente no personagem, em todos os personagens que ela colocou na fanfic. O que ela mais entrou, o que ela mais foi fiel foi o Duck. E eu achei isso excelente, porque pra entrar num personagem com a complexidade dele é difícil, e ela conseguiu muito bem. Ela tem os errinhos? Tem, ela não presta muita atenção na ortografia, na gramática, mas é interessante de ler, ela se entrega na história. Então, eu nunca escrevi uma review para ela. Se fosse para escrever, eu colocaria isso. A história é ótima, é super envolvente. Você sabe captar a personalidade de cada um que está dentro da série. Você sabe colocar cada frase dentro de cada personagem, e isso é ótimo. Porém, você poderia prestar um pouquinho mais de atenção no desenrolar da história, porque o seu texto é muito apressado. Você não costuma colocar muita descrição, você coloca uma fala atrás da outra.
e isso acaba atrapalhando um pouquinho a história. Mas tirando isso, o seu plot é maravilhoso, você entra nos personagens direitinho, você vai mudando de cenário, não fica sempre no mesmo cenário, o que pode gerar um leitor entediado. E você não, você vai mudando, vai do Seknev para a pista, depois para outra cidade, depois para outro carro, com outras pessoas. É ótimo isso dá dinâmica à história. Se fosse para eu escreveria isso, mas eu não escrevi uma review. Só que teve uma pessoa que inclusive ficou anônima, né? É sempre mais fácil você ofender uma pessoa quando tá no anônimo, porque covardes fazem isso. Desculpa, mas é covardia. Você não se dá o trabalho de colocar sua cara a tapa, você simplesmente quer ser um valentão. É só isso, você quer ser um bully. Então, você quer ser um bully, então seja um bully. Mas aprenda a conviver com isso, porque na verdade você tá criticando um trabalho que você não é capaz de fazer, tá? E aí essa pessoa colocou: estou enojada, você citou o nome de Nosso Senhor muitas vezes e em vão. Hello? É uma fanfic. O personagem faz isso. Ele cita o nome de Deus muitas vezes, porque é característica do país dele. Você tem que calar a boca, entender, ou então você não assiste nada de NCIS e quer colocar a sua versão do personagem numa fanfic que nem é sua, que você nem escreveu. Então, eu tenho uma opção para você que quer escrever uma review e não sabe como fazer. Na verdade, eu tenho duas, tá? A primeira, aprenda a escrever a review, porque é tão importante quanto publicar a fanfic. Mesmo que você não faça fanfic, mesmo que você faça somente o review, tá? Porque aquilo ali pode determinar a continuidade ou o cancelamento de uma história, que não é só você que está acompanhando, tá? Então, não pense que o mundo gira ao seu redor, porque não. Segunda, se você não tem nada de bom e nada de construtivo para digitar, para escrever para aquela pessoa, para aquele autor, não escreva. Apenas continue lendo. Só isso. Já é o suficiente, tá? Então é isso, gente. Se você não tem nada de bom e nada de construtivo a acrescentar, não acrescente nada que seja ruim para outra pessoa. Sabe por quê? Se você não escreveu nada parecido, é porque você não consegue fazer melhor. É isso aí. Então, no próximo vídeo a gente se vê. Um beijo pra vocês. Solta essa cachola que a gente quer ver a sua imaginação fluir, tá bom? Tchau, tchau.